Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, sabe? Nós estamos no ar. TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV. Direção geral João Dorileu Leal. A gente está aqui a postos para mais um programa Opinião. Sexta-feira 13, bicho. Sabe o que isso significa? Sexta-feira 13, nada. Não significa nada, nem para os supersticiosos. O que importa é ter Deus no coração, viu? O Opinião sobre as bênçãos divinas está no ar mais uma vez. Rapaz, hoje mais uma vez nós vamos estar aqui recebendo, já estamos aqui recebendo, está a postos com a gente aqui, doutor Izandir Rezende, que na verdade defende aqui o que é uma das bandeiras mais sublimes, mais nobres, mais lindas que tem, que é a causa do idoso. Doutor Izandir vem na condição de presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Tem muitas coisas importantes, muitos pontos importantes. Nós aqui da Opinião, nós estaremos sempre abordando esses temas, especialmente as políticas, não é, que digam respeito direta ou indiretamente às pessoas idosas, não é? Você que de repente fique aí pensando, mas poxa, para quê? Por que tanto? Você também vai envelhecer. E aí, né? E aí é bom que se tenha uma boa previdência e pessoas com empatia do seu lado, uma família boa que te compreenda, que te tolere, tolerância. Enfim, é só uma opinião, viu? Para começar o programa aqui, que eu gosto desse tema, adoro esse tema. E estamos a postos com mais Lorenberg. Como vai? Vai bem? Boa noite. Sextou? Muito bom, Paulo. Sextou. Boa noite, Paulo Coelho. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Quem gostava do número 13 era o Zagallo, né? Zagallo. O Zagallo era apaixonado pelo número 13. O Zagallo não morreu não, né? Não. O Zagallo está vivão. Ele deve ter uns 90 por aí, né? Faz muito tempo que eu nem vejo a foto dele. Ele está meio assim, meio combalido, meio perrengue. Mas ele está vivinho lá. Outro dia eu vi uma imagem, um vídeo dele com dificuldade de falar e tal, mas ele está com seus 90 e poucos já. E não foi à toa que ele falou, vocês vão ter que me engolir, não é? Esse vocês vão ter que me engolir foi para todo mundo, menos para a Cova. Para a Cova não. Cova você não vai me engolir tão cedo. E é uma lenda do futebol. Aliás, o maior campeão de todos os tempos, né, em termos de futebol, é o Mário Jorge Lobo Zagallo. Então tá, doutor Izandir, bom tê-lo aqui, obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu gosto muito quando o senhor vem aqui, porque a lucidez dos seus comentários e a paixão que o senhor abraça essa causa é comovente e contagia. Eu fico contagiado porque, que nem eu falei, essa é uma causa que a gente precisa abraçar. Não é só falar de criança, tudo bem, a gente fala de criança, a gente fala de defesa da mulher e defesa do idoso também, que a gente precisa de levantar essa bandeira, porque senão daqui a pouco a quem eles vão recorrer, né? E eles podem, vocês, né, podem contar com esse espaço aqui sempre, porque a gente está... E o Izandir, ele vem aqui trazer as boas novidades. Aliás, falar em novidades, nesse aspecto aí, o que o nosso conselho pode trazer de novidades nessa área aí, em termos de aposentadoria, de previdência, o que há de novo que o conselho está abraçado nesse momento? Boa noite, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Uma ótima sexta-feira, um final de noite a todos. Pois eu gosto do número 13, viu, rapaz? Também gosta? Eu gosto. Onde tiver 13 eu vou nele, eu gosto dele, rapaz. Eu gosto dele. Eu só não vou na política, mas o resto... O resto... Se é que o senhor me entende. Mas enfim... Mas olha, Paulo, eu quero te agradecer a oportunidade mais uma vez, e hoje a gente vai falar aqui sobre um trabalho que estamos à frente no Conselho Estadual da Pessoa Idosa. É um trabalho, o conselho é paritário
ele é formado pela sociedade civil organizada e pelo Estado. O nosso papel como sociedade civil organizada, eu digo sempre aos colegas que nós estamos ali, primeiro, por amor ao que gostamos de fazer, né, acima de tudo. Segundo, nós somos colaboradores do Estado, mediador, né? Você trabalhar dentro do próprio Estado, interligando os seus setores, principalmente nas questões que venham a atender hoje, principalmente a pessoa idosa, como saúde, educação, a moradia, o transporte, o lazer, que são garantias da Lei 10.741. Temos alguns avanços já, professor Lorenberg, nesse sentido. Eu quero, assim, é bom muitas vezes nós deixarmos registrados diante das políticas públicas que fazer política pública não é todo gestor que gosta, né? Você envolve um trabalho muito árduo de planejamento, ele não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho onde realmente você precisa do ente do Estado, que é exatamente todas as secretarias, você precisa ter um acesso a essas secretarias, você precisa ter um bom relacionamento com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário e, acima de tudo, um trâmite muito bom dentro do Poder Legislativo, que é onde é a casa nossa, é a casa do povo, é onde você vai levar os projetos, é onde você vai levar as discussões que hoje precisamos avançar com relação à política pública e social do idoso. A novidade hoje, Paulo, desses últimos anos de trabalho foi a RENADI, né, que é a Rede de Proteção da Pessoa Idosa. Foi um trabalho que foi de um projeto apresentado em 2011, na primeira conferência nacional que teve da pessoa idosa. Naquela época já foi apresentado um projeto pela implantação da rede de proteção da pessoa idosa. E o que vem a ser essa rede? Essa rede nada mais é do que o Estado interligado entre os seus setores, de uma maneira que permita todo idoso que precisar desse Estado, ele tenha um atendimento imediato e todos os processos administrativos, principalmente na questão de violência doméstica, ele possa ser tratado com maior rapidez, agilidade e, acima de tudo, dar garantia protetiva a todo cidadão que hoje venha sofrer uma violência física. Então, esse trabalho iniciou-se na gestão passada. Mato Grosso foi reconhecido no Centro-Oeste, eu quero sempre frisar isso, porque isso demonstra uma boa vontade de todos os conselheiros frente ao Conselho pelo trabalho. Nós somos reconhecidos como o Estado amigo da pessoa idosa. São 5 estados que ganham essa premiação. E Mato Grosso entrou ganhando o Centro-Oeste. Para nós foi muito interessante, né, você ser reconhecido pelo Ministério da Mulher, né? Então nós recebemos essa condecoração no ano de 2022 e hoje nós estamos aí protagonizando exatamente a implantação e a implementação dessa rede de proteção na nossa capital a partir do ano de 2024. Que ótimo, que bom saber. Eu não sabia que essa premiação, tá vendo? Trabalho, quando ele é feito, ele é reconhecido, né? E nós estamos no mês do idoso, não é? Nós estamos que é celebrado o mês do idoso, mês de outubro. Não é só outubro rosa, é outubro também do idoso, e muita gente não sabe disso, né? Só que o trabalho que vem sendo feito lá pelo Conselho, e pelo sindicato, e pelas comissões que há, é o tempo todo, não é? E eu acho que é aí que tem que estar a grande sacada, tempo ininterrupto, não é só o mês de outubro, não é?
E isso não deve ser só do conselho, nem tampouco só do sindicato ou de uma comissão, de uma OAB, por exemplo. Governo. E aí, eu quando falo governo, estou falando de todo mundo, dos 3 aspectos, 3 níveis, não é? Porque a preocupação tem que ser os lares dos idosos, por exemplo. Aqui houve um tempo, eu lembro que o Roberto França tinha uma preocupação muito forte quanto a isso, né? E lá para cá houve uma sequência, mas assim, nada de investimento, nada de coisa nova. É preciso ter essa preocupação com os nossos, a qualidade de vida, né? Para que se possa fazer aí uma fisioterapia, ou até o lazer propriamente, não é? Então, eu acho que a preocupação do poder público tem que ser contínua e nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Federal não tenho tido informação, fora essa que o doutor Izandi disse, do Ministério da Mulher ter reconhecido, inclusive, alguns conselhos aí, não é? Sim, 22. São 5 conselhos, né? São por polos, né? Centro-Oeste, Nordeste, foi esse o ano? Sudeste foi em 2022. Foi ano passado. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas Sim. alegria mesmo. A alegria nossa de revê-lo é sempre bom e tê-lo aqui no nosso bate-papo é muitíssimo bom, porque eu particularmente aprendo e aprendo muito com a sua presença aqui. E o amigo telespectador, não tenho dúvida, aprende e aprende também muito. Eu tenho aqui, presidente, 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. Vai de um dos artigos da lei do Estatuto do Idoso, que eu vou aprender um pouco mais. Tem uma pesquisa aqui de 2019, que eu gostaria de um comentário seu. Tem um trecho aqui de uma fala que eu encontrei no dia 27 de junho deste ano. E o primeiro assunto, eu vou tentar descrever um quadro, se o meu quadro foi mal feito, o senhor vai corrigindo para mim, por favor. Mas um comentário seu a respeito desse quadro. Veja, se um oficial das Forças Armadas é expulso, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, ele é tido na lista do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica como morto-vivo. E a sua esposa passa a ser viúva desse morto-vivo. E recebe uma pensão vitalícia, correspondendo ao salário do seu marido expulso. Se foi, por exemplo, um tenente-coronel, vai receber, a esposa dele vai receber mais de R$26 mil como pensão vitalícia. É isso que está posto. Aí, eu vou deparar com o artigo 23 da Emenda Constitucional número 103 de 2019, presidente, da reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro, que prevê o pagamento de 50% para viúvas e viúvos e mais 10% para cada órfão da pensão que tem direito os dependentes de segurado do INSS. Aí a minha provocação, e provocação sempre no bom sentido, é justo esse quadro? A viúva de um trabalhador, de alguém que contribuiu com o INSS por algum tempo, receber apenas 50% do que lhe é devido, enquanto um oficial do Exército, que foi expulso, a esposa recebe integralmente o salário do oficial expulso. Professor, é um assunto bacana e eu vou lhe responder dentro de uma outra pergunta. Será que é só o Exército que é assim? Ou será que o Poder Judiciário também é assim? Então, essa questão hoje do regime geral, quando a gente fala do regime geral, é justamente do regime do trabalhador. O grande problema do Brasil hoje que eu vejo, e é exatamente isso que o senhor está fazendo uma pergunta, por que existem privilégios? Porque são privilégios. Então, primeira coisa,
Senado. Senado. Todo privilégio vem de uma lei. Se existe esse privilégio, é porque a Câmara aprovou e o Senado aprovou. Por que que existe um privilégio hoje do próprio Poder Judiciário se reunir e falar, nosso salário daqui para frente vai ser esse? São privilégios. Eu diria para o senhor que o momento que nós estamos vivendo no país é exatamente essa falta de regras que vem se arrastando ao longo dos anos. Aí nós vamos colocar a partir de 88, não quero culpar A e nem B, nem falar de governo. Mas se nós observamos a partir de 88, como que ficou a situação do trabalhador de carteira assinada no país? Quais são as garantias, os privilégios que hoje esse trabalhador tem? E quando nós olhamos para o mesmo trabalhador que prestou um concurso e que presta um serviço a essa própria sociedade da qual ele faz parte, os seus privilégios são melhores. Então, se nós não mudarmos, né, essa maneira do tratamento que hoje precisamos com relação a quem contribui pelo regime geral, infelizmente, como bem o senhor colocou, como que uma mulher vai viver com 50% de uma pensão daquele senhor que aposentou, por exemplo, com R$3.000? Com R$1.500? Então, é assim, eu tenho que trabalhar 35 anos de contribuição, eu tenho que pagar sobre o teto 35 anos para mim ter o direito de receber R$7.000 por mês. Então, é disparato a diferença muito grande, eu vejo, com os privilégios que a própria legislação dá. E está na lei. Quando eu vou discutir sobre esse assunto, por exemplo, do militar, ele me diz o seguinte, está na lei, meu filho. E não somos só nós. Eles dizem, não somos só nós. Agora, o que mudou na parte militar? Hoje, os filhos não recebem mais como recebiam antigamente. Ad eterno. Os filhos não casavam para receber. Agora não, é 21 anos de idade. Mas os que recebiam continuam. Continuou. Direito adquirido, né? Direito adquirido, né? Direito adquirido. Então, assim, Doutor, Pois não. Não, pode ter São concluir. critérios que eu vejo assim que, infelizmente, a própria lei abona um lado e desabona o outro, e sempre ao trabalhador. Infelizmente. Falta de regra que o senhor falou aí, eu já diria que é mais do que isso. Falta de coragem de encarar de frente, mudar as regras, né, do jogo aí, acabar com essa pouca vergonha dos privilégios. Olha só, a opinião vai para onde? Vai para o intervalo comercial, primeiro desta noite, e volta num instante só com o Izandir Rezende. Estamos de volta com o programa Opinião aqui nessa noite de sexta-feira, aqui entrevistando o Izandir Rezende, o doutor Izandir Rezende, advogado, não é? E que preside o nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse bate-papo interessante aqui, o Lorenberg tocou num assunto no bloco passado, no bloco anterior, muito quente, que causa indignação, não é? Negócio de privilégio. Eu tenho o sonho de ver alguém botar o dedo na ferida, mas geral, barba, cabelo e bigode, todo mundo, negócio de privilégio aí, acabar com isso. Eu acho que a economia seria tão grande, não é? Mas, Lorenberg, eu vou te pedir, amigo, para abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado nesse segundo bloco. Presidente, mais uma vez eu vou abusar, e abusar sempre no bom sentido, do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua experiência e da sua vivência nesse lado aqui. Veja, a Lei 10.741 de 2003,
que trata exatamente do Estatuto do Idoso. E o que me atrai mais ainda, talvez por ingenuidade, talvez por não ter conhecimento a respeito do Estatuto do Idoso, é exatamente o artigo 9º. Eu vou ler, eu sei que o senhor sabe, mas eu vou ler para o amigo telespectador entender do que eu estou dizendo. Veja, o artigo 9º diz exatamente o seguinte: é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, que diga-se de passagem, a vida é primeiríssima na nossa vida. E a segunda, a liberdade. Liberdade e vida estão casadas, juntas. A diferença é só que uma está em primeiro, a outra está próxima ali, é vizinho, é casa geminada. A proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Fecham aspas. Eu confesso ao senhor, embora eu estou muito longe de interpretar isso com muita facilidade, com muito conhecimento a respeito, estou muito distante, por isso que eu estou pedindo ao senhor que me ajude nessa reflexão. Aí vem a pergunta que eu vou fazer, é muito mais um pedido de reflexão. Se nós pegarmos só o estado de Mato Grosso, presidente, só o estado de Mato Grosso, com seus 141 municípios, de fato, faz cumprir esse artigo 9º do Estatuto do Idoso, ou ainda estamos muito longe do seu cumprimento? A Lei 10.741, professor Lorenberg, se a gente for olhar, Paulo, ela vem muito ali da questão da Constituição. A nossa Constituição, ela, com relação à política pública social, eu vejo que é uma das melhores que tem no mundo. Ou seja, o cidadão, o Estado tem a obrigação, né? E essa palavra é muito forte, obrigação, como o senhor leu, de atender o idoso. Na Constituição ele fala todos os cidadãos. Quando você fala hoje de atender o idoso, professor Lorenberg, nós estamos caminhando. Eu diria para o senhor hoje que Mato Grosso hoje iniciou nessa gestão atual, eu digo isso para o senhor com muita liberdade, deu o primeiro passo possibilitando se colocar à mesa a discussões do artigo 9º. O que é e como está e o que fazer para o idoso do estado de Mato Grosso? Isso eu ouvi do governador. O que nós temos? Nada. Qual centro de convivência tem Cuiabá? Construído na gestão de Roberto França. Cuiabá tinha 50, 60 mil pessoas, 35 mil pessoas idosas naquela época. Hoje nós estamos na faixa de 100 mil a 120 mil pessoas. Nós nunca mais construímos nenhum centro de convivência. Qual é o abrigo hoje que nós temos numa capital? A Fundação Bom Jesus. Uma instituição sem fins lucrativa privada. Correto? Nós não temos hoje, para o senhor ter uma noção, na capital, uma ILPI, que hoje chama-se Instituições de Longa Permanência para a Pessoa Idosa, mudou-se o nome de fundação de abrigo para ILPI, nós não temos nenhuma ILPI em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, pública. Todas são privadas. Então, o que nós temos hoje para o idoso abandonado? Que essa é a nossa preocupação. Porque aquele idoso que ainda tem uma moradia, aquele idoso que ainda tem uma família, mesmo sofrendo lá as violências domésticas, violências financeiras. E aquele idoso hoje que não tem aonde morar, que não tem aonde comer. E que hoje nós estamos olhando ele dormindo numa calçada de rua. Isso me deixa chateado, me deixa incomodado. Nós não temos nada a oferecer a esse idoso.
nessa gestão, professor Lorenberg, eu acredito que foi um momento, né, com esse pacto nacional que nós firmamos em 2021 com o governo federal, ele trouxe um despertar. E eu acredito no país inteiro. Do governo olhar e falar, peraí, quantas pessoas idosas que nós temos hoje no estado de Mato Grosso? Quase 500 mil, governador. Como que é? Aí a pessoa para na hora, fala, 500 mil? Aí ele olha e fala, poxa, mas eu já estou fazendo 60 anos, acho que é isso mesmo. Porque ele não percebeu que ele está fazendo, já tem 60 anos, que ele é um idoso. Então hoje, professor Lorenberg, nesse período de 2022 até o momento 2023, 2021 a 2023, nós demos um avanço com diálogo, junto ao poder judiciário, junto ao Ministério Público, e conseguimos, hoje podemos falar, uma verba de uma delação premiada de 60 milhões, através de uma mediação muito importante do desembargador Orlando Perry. E olha como que nasce, professor, essas discussões, porque política pública é discussões de todos, sociedade e Estado. Na época, o desembargador me chamou e falou assim, Isandir, eu tenho acompanhado o trabalho seu, eu quero ajudar. Perdi meu pai e eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, desembargador, nós precisamos de uma delegacia. O meu idoso não pode receber um carro com sirene, um militar fardado. Ele tem que ter um carro envelopado, um assistente social que vá à casa dele, uma psicóloga. Você tem que ter uma delegacia preparada para chegar na casa desse idoso. Porque você vai lá para saber a situação desse idoso, e esse idoso não vai te dizer que ele apanha do filho dele, que ele sofre violência do filho. Ele não vai dizer. Quem tem que ter essa percepção é a assistente social e a psicóloga. Só que tem um detalhe, desembargador. Só do fato do Estado se fazer presente nessa casa, eu garanto que o filho dele não vai mais avançar sobre ele com violência. Ele vai perceber que o Estado está fazendo a sua presença. Isso hoje ainda não está acontecendo. Mas o que gerou isso dessa conversa com o desembargador Orlando foi justamente a hora que ele falou, olha, eu me assustei a hora que eu fui na delegacia. Eu me assustei. Foi o que me levou a te ligar. E nessa conversa, ele falou desse valor da delação. O que você acha de a gente trabalhar para esse dinheiro ser construído em LPI? É algo assim, professor Lorenberg. Naquele momento eu me deu um impacto, eu falei, é tudo o que nós precisamos. Concluindo, fomos até o governador, bateu o martelo. O governador Mauro Mendes bateu o martelo e antecipou, porque esses valores são pagos anuais. Hoje já tem, acho que, salvo engano, são 15 ou 30 mil, 15 milhões que está já depositado, salvo engano, na CETASC, e o governo antecipou os 60 milhões para a construção de 5 ILPIs nos principais polos do Estado, inclusive Cuiabá. Então, Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, que foi um trabalho que a secretária Graziella esteve na região do Araguaia, ela voltou sensível. Ela voltou comovida. Falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa por aquela região. Nós precisamos. E um desses ELPI vai ser construído em Água Boa, justamente para dar o suporte àquela região que hoje os idosos ficam em ELPIs no estado de Goiás, Aragás. Muitos idosos ficam em Aragás. Estive tem 15, 20 dias lá e fiz essa visita. Então, o Estado, ele
iniciou os primeiros passos agora. Mas são passos significativos, professor, por causa dessa união que você trouxe o Estado dentro das suas secretarias, sentar numa mesa, encontrarmos soluções imediatas, porque não dá mais para esperar, para que possamos, pelo menos, trazer a garantia do idoso de ter um local digno para viver. O 500 mil idosos, governador Mauro Mendes, bom, essa notícia aqui é excelente, a alvissareira que o doutor Izandi traz dos 5 ILPI é o que mesmo? É instituições de longa permanência para a pessoa idosa. O antigo abrigo, né? Abrigo, hoje é ILPI. ILPI. Que bom, viu? E o senhor ainda não está naquela de depender, de se classificar como... Porque o Mauro é de 64, né? Então ele tem 59. 59. É, porque ele de abril, ele fez, em 59. abril, ele é do dia 12 de abril. Mesmo dia do Emanuel Pinheiro, viu? Mesmo dia de nascimento. Mesmo? É. Então o senhor ainda não é idoso. A partir do ano que vem você já vira idoso, né? Mas que legal que tem esse despertar aí da sua Secretaria de Assistência Social, que outros venham, porque se temos 500 mil idosos, é necessário ter um em Várzea Grande, por exemplo, lá em Sinop, não sei, Sinop tem, não? Vai sair em Sinop, Várzea Grande, Cuiabá, Água Boa e tem uma outra cidade que eu tenho que lembrar, que eu não estou lembrando aqui, Rondonópolis. Que ótimo. Rondonópolis. E o próprio desembargador, olha como que é política pública, tomou frente nesse assunto. É tudo que a gente precisa. Ele se preparou tanto nesse assunto que ele falou, criei uma comissão no TJ para poder representar a pessoa idosa pelo Poder Judiciário. A gente também tem que louvar essa iniciativa do Dr. Perry. Muito. Demais da conta. Ele tem sempre essa sensibilidade à flor da pele. Ah, Paulo, mas aí isso não é uma decisão que tem que partir do Executivo? Sim, mas nesse caso, o Judiciário está apontando a saída. Evidentemente que o governo, que o Executivo virá com, opa, beleza, o mais importante nós temos, que é o dinheiro. Doutor Perry, o senhor conseguiu aí, quanto que tinha mesmo? Quanto foi o valor? Eram 60 milhões, né? 60 contos. Dá para fazer o quê, governador? Mas vamos carimbar isso, eu faço questão. Aí vem a sugestão, imagino, né, do Perry. Eu gostaria, governador, que esse dinheiro fosse, nós do Conselho aqui, nossa discussão aqui, nós gostaríamos que fosse para investir em LPI, por exemplo. Em LPI, vai ser todo o valor construído. Mas a sugestão parte para a construção 5 LPI. Do Judiciário, então, parte do Judiciário. Não, partiu um pedido do Judiciário, né? Essa provocação partiu do desembargador Orlando Perry. E isso criou um corpo, porque você vai no Ministério Público, você começa a conversar com todos. Né? Uma articulação de você chegar no governo e falar, olha, nós precisamos, ele bateu, antecipou o valor para construir, e o desembargador criou uma comissão e já está à procura dos nossos senadores, dos nossos deputados federais, por emendas parlamentares para que possa, pelo menos, construir mais 5. Nossa, vai ficar uma maravilha. Exatamente. Fica referência. E referência, igual você falou. Hoje, se nós temos 500 mil de idosos, você pode ter certeza que nós vamos ter uma faixa aí de 5 a quase 8 mil pessoas que não têm moradia. Hoje, nós temos 32 ILPIs. Hoje, o estado de 500 mil pessoas idosas, ele atende 1.700 ou 1.900 pessoas apenas. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Atenção, turma aí da bancada federal de Mato Grosso. Senador Jaime Campos, que vive falando aí que 30 milhões para... Não é só máquina que a gente precisa, né? Máquina, não é o Charlie Chaplin falando lá, não sois máquinas, sois humanos, são pessoas humanas, sois homens.
Então, vestir no ser humano também, né? E acho que o senador, o Jaime, né? É lógico que não é só o Jaime que é senador, a Busetti, que também agora é senadora, o Carvalho que está lá, daqui a pouco vem o Wellington de volta, e os deputados federais também, eles precisam de despertar também para pessoa idosa aí com emendas, e aí ILPI pode ser a saída aí, né? Olha só, Lorenberg pergunta já, mas me disseram aqui que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é coisa breve, a gente volta no instante só. Já voltamos, não falei que era rápido? Muito rápido. Estamos numa sexta-feira 13. Hoje é sexta-feira 13, rapaz. Então, nós estamos aqui trabalhando com o nosso programa Opinião, hoje recebendo o Isandir Rezende, que vem mais uma vez na condição aí de referência, diria eu, da defesa da pessoa idosa aqui no estado de Mato Grosso. Trouxe aqui informações alvissareiras, como, por exemplo, construção de 5 ILPIs. Olha só, antes de seguirmos aqui, tem um recado importantíssimo para você que está aí pensando como vou fazer aí para armazenar e estocar as minhas mercadorias. Recado da Maxlog. Olha, meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Fale com a Maxlog pelo telefone 65-3611-6900. Maxlog, excelência em logística. Pois bem, abraço ao pessoal da Maxlog, brigadão pelo carinho da companhia e da parceria de sempre, viu? Eu vou perguntar aqui algo que eu tenho como que está hoje, doutor Isandir, o trabalho das autoridades aqui e as entidades ligadas à causa do idoso para combater os chamados trotes, né? Os chamados trotes. As pessoas idosas são muito assediadas, ainda mais hoje com o advento da internet, gente ligando, mandando mensagem, os golpes propriamente. Como que está isso hoje no estado de Mato Grosso? O Conselho tem acompanhado? Olha, o Paulo, você fala em golpe, você acredita que eu caí no golpe hoje? Aí, é 13. Casa de ferreiro. Sério mesmo, pô? Sério. Rapaz, eu vou falar a verdade. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente tá do jeito que a gente não pode mais confiar em página nenhuma. Acabou. Não vai. Mas faz parte. Agora você imagina, a gente que tem um pouco de instrução, tá indo. Imagina quem não tem, né? Olha, é uma preocupação hoje, uma das preocupações da gente, principalmente, agora eu quero falar do SINDAP, né? O SINDAP é exatamente uma instituição para atender você em qualquer dúvida. Professor Lorenberg, o que aconteceu? O governo federal me antecipa o auxílio-doença. Qual o número que ele coloca? DDD 011. Só imagina o tanto de golpe que vai ter de pessoas ligando para o cidadão para pegar exatamente o CPF, o nome completo dele. Então, assim,
é umas coisas que eu não entendo, tem hora, no governo, na maneira como o governo federal trabalha, às vezes, é justamente aí. É você aqui fora, como sociedade, organização não governamental, trabalhando contra isso e, ao mesmo tempo, você vê um governo me dar um 011 para um chamamento a nível de Brasil, num DDD de São Paulo, do maior órgão do país que envolve o chamamento de previdência social. Se o 0800 já dá trabalho, se o 135 já dá trabalho, agora só imagina se eu colocar um DDD 011. Então, como que nós vamos hoje combater? Eu volto também novamente a atacar o Senado. Zandir, por que está falando isso? Professor Lorenberg, um banco vai ligar para o Paulo para oferecer um consignado? Não vai. Por quê? Porque o Paulo não é aposentado. E por que nós temos uma lei que permite uma instituição financeira ligar no teu celular, que é pessoal, de 70 a 120 ligações por dia para te oferecer um consignado? A gente chega na justiça hoje, professor Lorenberg, a tecnologia está tão avançada que eles pegam a sua voz, o seu sim e o seu não, montam, a hora que você entra na justiça para dizer que o professor Lorenberg não fez aquele consignado, o banco chega com um áudio, onde a sua voz, ele vai perguntar, essa voz não é do senhor? O professor Lorenberg só vai falar que é. O senhor é idoso, vai mentir por quê? Não, ela é minha, eu reconheço. Mas eu não fiz o consignado. Não, mas aqui está falando que... Aqui fala o sim, o senhor falou que sim. Aí eu ponho o Poder Judiciário. Será que eu, idoso, com 65 anos aposentado, eu vou precisar mentir, professor Lorenberg, que eu não fiz esse consignado? Será que a minha palavra na justiça hoje não serve? Não serve. E eu digo isso para o senhor, por quê? Porque não tem a minha assinatura. O que o Poder Judiciário tinha que falar para essa instituição financeira? Eu já não estou falando nem do Poder Executivo e nem do Senado. Poder Judiciário. O senhor tem um contrato do professor Lorenberg, a assinatura dele? Não, senhor, eu só tenho aqui entrevista. Sentença. Perda, você vai perder o que você depositou. Se você não me trouxer com a assinatura dele, isso aqui não tem valia. Mais uma multa que tinha que aplicar no Mais uma multa, pagamento em dobro. Então, ao contrário. Então, ao contrário. O próprio Poder Judiciário reconhecendo o que hoje uma quadrilha está fazendo aí fora contra as pessoas idosas. E por que a pessoa idosa? Porque para mim não liga. Para o senhor ter uma noção, hoje quando você aposenta um cidadão, antes do advogado saber, ter conhecimento que o cliente dele está aposentado, o primeiro que sabe é o banco e liga para o senhor. Exatamente. O senhor não quer um consignado? O senhor tem 50 dados, mil reais. Quem que me passa esse banco? Aí fala de uma lei de sigilo, disso, daquilo, que nós construímos. Ela existe? Quem é a prestadora do INSS? A sociedade sabe que é a data prévia? Então, se o INSS não passa essa informação do cliente, quem passa é a data prévia. Mas a Andista está fazendo uma acusação. Alguém está passando essa informação. Porque senão como é que eles vão acessar isso do nada, né? Eles têm que ter um caminho, alguém... Isso sem contar, professor Lorenberg, dos descontos que eles fazem indevido de 35, 70 reais e que todo idoso tem que olhar no extrato dele. Que às vezes ele está descontando sem ele ter o conhecimento. Então, assim, são barreiras que nós temos que lutar, por isso que eu digo, é um diálogo,
né? Essa vinda do desembargador Orlando Perry para nós foi um ganho, porque é exatamente o Poder Judiciário, porque é uma forma dele entender melhor o que está acontecendo aqui fora. E fica mais um, então, já que eu falei no bloco anterior da bancada federal, especialmente para o Senado, fica mais uma vez, então, fazer mais um apelo aqui para que a gente possa mudar a lei. Buscar mais uma forma mais rígida, não é? Exatamente. Porque a partir do momento que você muda, exigindo que haja a assinatura, ou pelo menos que coíba em definitivo a permissão por voz, não é? Porque senão, ainda mais hoje com a inteligência artificial, você consegue tudo, não é? Então, que se coíba isso ao ponto de aplicar multas pesadíssimas aí para as empresas que façam uso desse tipo de malandragem. Então fica aí o Mauro Carvalho, que é um cara muito sensível nesse sentido também. Aí, senador, a Buzete também, o Jaime, para que a gente possa ver isso aí, porque aí você vai estar resolvendo. É muita gente sendo assediada. E os caras têm lábia, e muito forte. Uma lábia muito... E aí acaba persuadindo, especialmente os incautos, né? Aquele que não tem muita... Aí vai falando, vai se armazenando um banco de dados, um banco deles lá, né? A voz fica armazenada, daqui a pouco consegue aquilo que eles querem, pronto, atingiram a meta deles, né? E aí vira um problemaço aí. Eu acho que pode ser feito, deve ser feito isso aí, essa mudança tornando mais rígido. Professor Lonenberg. Presidente, tenho aqui uma afirmação que eu gostaria de ler. Eu encontrei no dia 27 do mês de junho e eu gostaria de um comentário seu a respeito. Pois não. Entre aspas, nós, das centrais sindicais, temos um posicionamento que é necessário rever várias questões da reforma previdenciária, no sentido de que muitos direitos que foram retirados possam ser recuperados. São muitas injustiças que foram criadas e por isso queremos uma nova legislação que possa trazer de volta uma certa segurança para a vida das pessoas depois de encerrado o seu processo laboral. Para que tenham um descanso com remuneração correspondente às suas necessidades. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito. Incrível que pareça, eu li isso aí, foi do deputado, foi sindicalista, não sei se foi o Paulinho que falou essa declaração ou foi o outro, o Moreno, que eu não lembro o nome dele. Vicentinho, não? Vicentino. Esse pessoal teve 20 anos no poder, deputados, 20 anos. A alteração, toda mudança com relação à Previdência, ela veio do governo Temer. O governo Temer foi o primeiro que mexeu dentro da Previdência. Realmente ele mexeu. Se o senhor perguntar para mim, foi bom ou foi ruim? Eu vou dizer para o senhor que foi ruim. Em que sentido? Só pode verificar. Naquele período o país estava no buraco. Precisava de dinheiro. Da onde tira? Eu vou tirar sempre do mais fraco. O que ele fez? Cortou tudo quanto é BPC. Tudo quanto é auxílio. Estava certo? Pode estar certo, porque tinha nego recebendo 5 anos, 6 anos auxílios. Tinha pessoas recebendo benefício assistencial que não deveriam. Mas seria daquela maneira que foi feito? Mas foi feito. Então ali ele respirou 6 meses, arrumou a economia dele, que ele precisava. A mudança, a reforma da Previdência que houve, era necessária? Era necessária, com certeza. Porque senão nós não vamos garantir o futuro daqueles que estão contribuindo hoje. Por quê? Porque o país está envelhecendo muito rápido. As pessoas estão envelhecendo muito rápido. E o governo não se atentou a isso. O que significa quando ele não atentou? É exatamente, eu não tenho hoje
uma qualidade de vida, como o senhor disse do artigo 9º, moradia, uma saúde, um Estado que me dê, eu falo Estado, não só o governo, a União, mas o Estado, o município, me dá condições de dignidade. Né? Essa aí eu já não tenho. Então, quando você aposenta, o que eu vejo hoje que estão reclamando, uma das questões é exatamente da mesma maneira que você vem hoje impor, como sindicalista, que é obrigatório você apagar um sindicato. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que não é obrigatório. Isso é individual. Segundo, o que os sindicatos, durante períodos e períodos existentes, trouxeram em favor desse trabalhador? Até hoje. Vou dar um exemplo para o senhor. Qual o sindicato hoje que ele, pelo menos, tenha em Cuiabá lojas que possam oferecer para você, como associado, a ter desconto? Eu estou dizendo de algo mínimo. Então, quando nós falamos exatamente desse prejuízo, eu vejo que teve prejuízo, sim, essa reforma. Teve prejuízo desses 50% que eu não concordo. Eu não concordo. Se uma pessoa é aposentada hoje, você deixar uma viúva sem o esposo, que é o supridor, porque embora ele sendo aposentado, ele pode trabalhar, com 50% de um salário, eu sou contra. Eu sou contra a maneira como foi retirado, que foi um absurdo. Eu pegava os maiores, 80% dos maiores salários. Hoje eu pego 60%. Pau no trabalhador. Sou contra. Mas foi aprovado. Aí que eu digo, foi aprovado. E por que foi aprovado? Será que lá naquele momento, quais foram os deputados que discutiram sobre isso? Que falaram sobre isso? Ou que tentaram, pelo menos, mobilizar coisas mínimas. Coisa mínima. A mulher, 60 anos, colocaram para 62. Por que colocaram para 62? Porque queriam mexer nos homens e não aceitaram. Você vai colocar o homem para 60, 40 anos de contribuição? Hoje é 40 anos de contribuição. Então, assim, mudou muito e, ao mesmo tempo, deixa o Estado de oferecer a contrapartida. É isso que eu fico indignado. O que acontece no Brasil? Todas as reformas do Brasil, se for observar, ele sempre vai tirando daquele que está lá no final, que é exatamente do trabalhador. Agora, o que esse mesmo Estado me tira daqui e me fornece a ele? Eu tenho uma escola pública boa, um exemplo. Eu tenho um hospital público bom para me oferecer ao filho desse cidadão trabalhador? Como que é a nossa educação hoje? Como que ela está? Então, o que o Estado vem me trazendo de benefício hoje? Ao contrário. Ao contrário, professor Landenberg. Eu vou dizer uma coisa para o senhor aqui ao vivo, professor Landenberg. Ontem uma senhora me ligou, assustada de um bairro, eu não vou citar, com medo do Comando Vermelho. Está chegando no centro. E aí? Menino, certo. O que nós estamos fazendo? O que está acontecendo? Eu, hein? Tem que fazer, tem que mobilizar todas as forças de segurança, poder público aí, para que a gente não tenha problemas maiores. Doutor Isandi, eu gostaria muito de continuar, rapaz, mas não tem mais tempo. Estão dizendo que eu tenho que encerrar o programa aqui, esse Durulio já está bravo aí, querendo mandar encerrar, então tem que encerrar o programa nessa sexta-feira 13. Sexta-feira 13, muito obrigado por ter vindo aqui. Isandi Rezende, do nosso Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, que é importantíssimo. Eu adoro quando o senhor vem aqui, porque é uma aula e a gente tem mesmo que abordar esses temas aí. Tem outros tantos que a gente vai para a próxima, vamos chamar rápido para as próximas entrevistas, né? Aqui. Obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para me informar. Eu te agradeço, Paulo, professor Lorenberg, e dizer assim, é uma oportunidade da gente falar exatamente do governo, né? E trazer aí
a sociedade civil, o nosso papel, nós podemos colaborar, podemos contribuir. Você no imposto de renda, no declarar o seu imposto de renda, você pode destinar 6%, 3% à criança, 3% ao fundo da pessoa idosa, que esse dinheiro vai ser gasto extremamente com pessoas idosas. Faça isso. Outro tema aí muito importante, outra dica muito importante. Obrigado, Zandir Rezende. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Olha, segunda-feira estaremos entrevistando aqui o secretário lá de Várzea Grande do Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo da nossa querida Várzea Grande, o Charles Caetano Rosa, às 7h30 da noite ao vivo. Então, bom fim de semana. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.